Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 6 de março. Ibovespa apresentou queda de 0,76%, fechando um pouco abaixo dos 50 mil pontos. Segue aqui dentro de um movimento que ainda não apresentou sinalização de alta. A primeira sinalização, no meu entender, a partir de segunda-feira seria romper aqui os 50.400 pontos. Essa seria a sinalização de ter um movimento de subida, mas dentro do que eu já mencionei, 52 mil pontos funcionando como um teto importante, e nesse primeiro momento não dá uma visão clara de ter aqui um rompimento dessa região de 52 mil pontos. Sendo mais otimista para o início de um movimento de subida, seria justamente testar essa região de 52 mil pontos na próxima semana. Mas olhando para o gráfico semanal, topo no gráfico semanal, apesar de não estar clara que a tendência é mais de baixa, mais para uma indefinição, mas o viés ainda é de baixa no prazo maior. A gente observa uma formação de topo com queda de 3,11%, trazendo a chance ainda de ter algo um pouco mais para baixo, perder a mínima dessa semana de 49.779 pontos, podendo vir a buscar um nível de suporte na faixa dos 49 mil pontos. Seria uma região ali onde, falo 49 mil pontos, é apenas uma região onde ficou bastante travado aqui o índice Bovespa. É toda essa região aqui assim, ó, de 48 mil, 49 mil, 48.500. Então ainda abre a possibilidade de poder vir aqui para baixo, gera um movimento fraco para cima, vem aqui para baixo e aí podendo voltar a ganhar mais força novamente. Para PETR4, no pregão de hoje, queda de 0,43%, ficou o dia inteiro de lado, proporcionou ali uma venda que não andou muito pelo gráfico de 10 minutos, aqui logo depois do terceiro candle do dia, possibilidade de venda, mas observe, não andou muito. O máximo aqui, se a gente colocar aqui uma relação risco-ganho, foi mais ou menos de 1 para 2, mas não dá para sair na mínima, então colocando aqui mais ou menos seria um pouco mais do que 1 para 1, uma venda de day trade que não evoluiu na Petro. O fato principal é que a ação está dentro de um movimento de baixa, não desmontou ainda esse movimento de baixa, desmonta se superar os 4,35 a partir de segunda-feira e já começa a ficar um pouco mais maduro, para mim já ficou mais maduro para iniciar um movimento de subida dentro dessa sua indefinição. Pega aqui fundos, os últimos fundos são mais altos e os topos mais baixos. Então, bem indefinida no curto prazo, chance de ter aqui um novo movimento de subida com um teto na faixa dos 9,52 a 9,60. Mas para que aumente a chance de ter esse movimento, tem que primeiramente quebrar aí essa sequência de máximas descendentes. Vale 5, só para mencionar na Petro, que a queda na semana foi de 3,45%, vem fazendo aqui 3 semanas fraquinhas de baixa. Então, nesse momento, não dá para ver algo tão claro aqui de sair rasgando para baixo. Mas, enfim, é importante avaliar os R$ 9,00. R$ 9,00. Perdendo esses R$ 9,00, descaracteriza a formação aqui de um triângulo simétrico no gráfico diário dessa ação. E, consequentemente, traz aí um viés de baixa para Petro no curto prazo. Vale 5. Vale 5 teve um pregão de alta de 0,94%, a primeira sinalização de repique de alta, depois de ter ficado mais esticada para baixo no intraday, já tinha falado do cenário esticado, esticou mais aí na abertura do pregão de hoje, ainda veio um pouquinho mais para baixo e ganhou força nas últimas horas de pregão. Para esse repique de alta da Vale, a superação dos 17,26 reforça a chance dessa ação vir a buscar ali um patamar mais significativo de resistência, começando em torno dos R$ 17,50 a R$ 17,65. Então esse seria um nível mais importante aí de resistência para esse papel. Poderia falar até desse fundo aqui em 17,31, mas para mim o mais significativo seria aqui mais para cima, para Vale 5, que abre a possibilidade de se trabalhar na compra para fazer day trade. Não para swing trade, pelo menos de acordo com minha metodologia, swing trade ainda não se encaixa compra na Vale 5. Olhando agora para outros papéis, Lojas Renner. Lojas Renner, depois de um movimento bem forte para cima, superando tudo aqui em termos de topo histórico e se afastando desse topo histórico que era ali na casa dos 76,99 e que tinha 77,34, então o ativo
começa a fazer uma correção, a correção ainda está curta em relação, ou seja, é como se as médias estivessem meio afastadas ainda do preço, mas é um papel para a gente ficar observando aí no decorrer da próxima semana, mais para o final da semana, podendo apresentar alguma alternativa de compra mais abaixo. BBSE3, queda expressiva de 3,66% neste pregão, caminhando para uma região que ela tinha aqui como um patamar de resistência, agora pode funcionar como suporte, mais próximo dos R$30, inclusive há um gap aqui aberto em 29,93. Então, se ela desacelerar esse movimento de queda aqui no decorrer da próxima semana, dependendo do que ela fizer, seria um ativo ainda que eu arriscaria uma compra na formação de um fundo aqui perto dessa região. Então, isso seria o mais interessante para mim em cima de BBSE3. TRPL4, Transmissão Paulista, ativo em tendência de alta, dando um sinal de enfraquecimento dessa tendência, mas até agora não perdeu ainda essa tendência, que seria perder aqui o suporte em 40,24. Vem se sustentando acima desses R$40. Então o ativo, dentro desse movimento de queda, abre a chance de ter um novo movimento de subida, quem sabe até para sair de vez dessa região que ela vai respeitando aqui na faixa dos R$42. Então seria uma das alternativas de arriscar uma compra em cima de TRPL4 na expectativa de continuidade da tendência de alta de prazo maior nesse papel, médio prazo, longo prazo. E GTA3 já comentada nas últimas análises, continua aí a mesma coisa em relação ao TRPL4, tem uma tendência de alta, deu uma certa enfraquecida aqui, já tem 4 semanas ali subindo no gráfico semanal, está em cima no patamar importante de resistência, mas até agora também não apresentou muita força para baixo, então seria uma das alternativas ainda de se arriscar na compra no decorrer da próxima semana. Aqui nessa ação seria rompendo aí os R$ 26,93. CESP6 no pregão de hoje apresentou um candle de reversão. O cenário desse ativo como um todo, se a gente olhar aqui, ela montou um ombro, cabeça, ombro invertido, mas já teve a chance de romper e não conseguiu romper ainda. Então, compra nesse papel, o ideal que o planejamento para compra, ou para quem gosta de rompimento, seja um rompimento aqui dessa região, desses topos anteriores, principalmente o topo aqui em 24,66, ou correção acima desse patamar, acima dessa região aí de 24,90 a 24,66, passando a funcionar como suporte para fazer compra. Enquanto ela estiver dando essa patinada aqui para montar uma tendência de alta no curto prazo, o meu interesse maior é ficar de olho na próxima semana. Se ela começar a manter essa fraqueza aqui para subir, eu vou ficar atento para fazer uma venda de topo aqui nesse papel, na expectativa que ela venha aqui para baixo, perca esses dois fundos anteriores. E por último, PSSA3, dentro do que a gente já tinha falado, quem sabe o Bovespa monta ali um fundo ali na região de 50 mil pontos, isso não aconteceu. O PSSA3 a gente arriscou uma compra nessa ação pelo gráfico ali de 60 minutos, com stop mais curto, ela terminou acionando o nosso stop. O stop que era definido em 30,22, a nossa saída aconteceu em R$ 30,48. A gente saiu, a ação foi lá em cima, ficou positiva. Só que dentro do que aconteceu, ela violou completamente a questão de conduzir, de segurar mais uma posição para mim. Por quê? Porque a ação no início do pregão ela conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Tecnicamente isso foi bom. Logo na primeira hora de pregão ela fez isso, mas aí na segunda hora de pregão ela já veio para baixo da mínima do pregão anterior. Então foi algo realmente negativo no meu entender, e aí eu decidi não continuar mais dentro dessa operação. Enfim, um stop aí de 1,1% na posição e uma perda no capital total de 0,2% dentro do que eu já tinha mencionado. Ia trabalhar com stop curto em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.